Pessoal, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Olha, hoje eu vou falar com vocês sobre um dos grandes problemas que a maioria dos canais que estão pedindo monetização estão enfrentando, que é aquela resposta da reprovação. Tá? A pessoa faz conteúdo durante um bom tempo, alcança as 4.000 horas, os primeiros 1.000 inscritos, e aí recebe aquela proposta de ser parceiro do YouTube e poder rentabilizar, poder monetizar o seu canal. Só que o que ela às vezes não espera é ter uma resposta negativa. Às vezes passa na etapa 1, passa até na etapa 2, que é a etapa do AdSense, e quando chega na etapa 3, que é da análise do conteúdo, na maioria das vezes é reprovado. E isso acontece por fatores que a gente precisa ter bastante atenção, que pode estar associado a algum tipo de violação às políticas do YouTube. O YouTube é muito rigoroso quanto à política, quanto à comunidade. Então, se alguém infringe a política do YouTube, infelizmente, mesmo que não seja intencional, acaba recebendo punições. A gente vê, na maioria das vezes, né, e recentemente até pude passar por isso, a questão da gente receber aqueles avisos de violação, né? Esses avisos, quando atinge a marca de 3, pode inclusive causar o strike no canal. Mas vamos voltar ao assunto que interessa, que é a questão de conteúdo reutilizado. O que seria esse conteúdo reutilizado? Para isso eu estou aqui em um canal, na etapa da monetização, na página de monetização, para mostrar exatamente o que é que o YouTube fala sobre conteúdo reutilizado e o cuidado que podemos ter para não ter esse problema. Aqui é uma resposta do YouTube acerca da monetização, e a resposta é: após rever a sua candidatura, verificamos que o canal não segue as políticas de rentabilização do YouTube. E aqui tem um feedback, tá? Ele vem aqui bem aqui isoladinho, né? Vem dessa forma. Aí é só a pessoa clicar aqui, ela vai ter uma informação geral do que é esse conteúdo reutilizado, o que deve fazer e o que não deve fazer no YouTube ao utilizar o conteúdo de uma outra pessoa. Aí a pergunta é: pode utilizar o conteúdo de uma outra pessoa? Pode, mas para utilizar esse conteúdo existem critérios bem definidos, e quando a gente não usa de forma correta, a gente acaba cometendo infrações. E aqui o YouTube acaba dizendo para você, ele dá até um símbolozinho do sinal de indicador, o sinal do like, do ok, né? E o sinal aqui do dislike, do que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Então, o que é que deve fazer com o conteúdo reutilizado que possa ser rentabilizado? Vamos lá? Exemplos do que é permitido rentabilizar. Uma perspectiva divertida ou ponderada de conteúdo que não foi originalmente criado por si. O que é isso? É uma visão, tá? É você fazer alguma coisa ali acerca daquele conteúdo, se divertindo com aquele conteúdo de uma forma ponderada. Não é você colocar o conteúdo todo lá. Pode também utilizar clipes de conteúdo de outras pessoas integrados numa revisão crítica, um pouco próximo da primeira informação. E também aqui, ó, uma cena de um filme onde reescreveu o diálogo e alterou a voz. Pode ser utilizado, pode ser feito também. Outra coisa aqui, ó, repetições em torno de um torneio desportivo, onde explica o que um concorrente fez para alcançar a vitória ou a derrota. Pode também vídeos e reações. Você pode pegar um vídeo ali e fazer aquela reação, tá? E comentando o vídeo original. Agora, nessa parte você tem que ter cuidado com música. Imagine você coloca lá um vídeo para você reagir e ao mesmo tempo você utiliza toda a música do vídeo. Aí é problema, porque você está pegando o conteúdo musical lá e aí pode ter problema sim. Filmagens editadas de outros criadores, onde adicionou um enredo ou comentário. Então você pode pegar parte de outros criadores e ali você pode editar. E você pode estar perguntando: Djalma, mas fazendo isso aí, é certo de que eu não estou violando a política do YouTube? É certo que eu vou monetizar? Você pode ter problemas, mas aí você vai poder contestar de uma forma
é clara e baseada exatamente no que você deve fazer. Agora vamos lá para o que não deve fazer. Então você não deve fazer conteúdo para rentabilizar conteúdo quando é de uma outra pessoa. Você não pode fazer o seguinte: você não pode fazer vídeos curtos compilados de outro website, de redes sociais. Você não pode utilizar o vídeo do TikTok, do Instagram, de outra rede social, do Twitter, enfim. Você não pode utilizar aqui de uma forma como se fosse o conteúdo seu, sem você fazer uma edição, sem você fazer nada do que já está descrito aqui no que deve fazer. Coleções de músicas também de diferentes artistas, mesmo que tenha a sua autorização. Muito cuidado com isso, viu? Clipes de momentos de sua série favorita, editados com pouca ou nenhuma narrativa. Então, quando ele diz cá do que deve fazer em relação a clipes de conteúdo de outras pessoas, aqui você já vê que ele já fala diferente cá. Muito cuidado para você não pegar um clipe de uma série favorita e você colocar lá só o clipe, sem narração, sem uma reação, sem nada disso. Aí você vai ter problemas e não vai ter nem como contestar. Conteúdo carregado muitas vezes por outros criadores. O que é isso? Muita gente criou o mesmo conteúdo, é a mesma coisa, é a mesma informação, e aí você vai lá e coloca a mesma informação, repetindo tudo que outra pessoa está fazendo. Você também está reutilizando conteúdo, certo? Promoção do conteúdo de outras pessoas, mesmo que tenha autorização. O que seria isso? Eu pegar um vídeo de alguém, colocar no meu canal e deixar lá rodando, sendo que está rodando no meu canal e rodando no canal da outra pessoa. Mesmo que tenha autorização, isso é um tipo de conteúdo reutilizado. Inclusive eu tenho isso, vou até corrigir. No canal Alavanca, eu peguei um vídeo lá do canal de Djalma Roma, que é o meu canal também, e coloquei no Alavanca. Isso aí eu preciso corrigir, porque no momento da monetização, eu posso passar ali pelo filtro e eu estou utilizando um conteúdo de uma outra pessoa, meu mesmo que eu tenha autorizado a mim mesmo utilizar. E o que deve fazer se sua monetização foi negada por esses aspectos? Então você precisa parar, ficar calmo, ficar tranquilo. Aqui eu estou com esse canal aqui, não é um canal meu, é um canal que eu estou dando suporte há uns 15 dias. Nós já recuperamos a monetização de um canal desse grupo, é um pessoal lá de Moçambique, e nós agora estamos com outro canal dele tentando fazer o processo também de recuperação aqui da monetização, tá? Eles tiveram problemas aqui com esse e a gente está tentando corrigir também. As duas coisas que pode fazer diante da situação: você pode fazer o recurso, enviar um recurso, só que esse recurso você precisa ter consciência do que está fazendo, porque pode ser negado novamente e você ter problemas. Lembrando que esse recurso, na maioria das vezes, é pedido que você faça um vídeo explicando o porquê do recurso, justificando que teu conteúdo é realmente seu, que atende à política do YouTube, que está ali atendendo aquelas informações que estão aqui, ó, no que deve fazer, para que você convença o YouTube a rever sua situação. Geralmente leva aí uns 14 dias para que o YouTube possa dar resposta para você. E lembrando que se você for iniciar algum recurso, é muito importante que você não esqueça o detalhe: você não pode ter excluído, certo? Você não pode ter eliminado nenhum vídeo do teu canal ao fazer esse pedido de recurso. Você só pode fazer esse recurso se seu canal estiver com todos os vídeos que estavam antes. Se você adicionou outros, não há problema, mas você não pode excluir conteúdo para não tentar assim driblar o pessoal do YouTube, ok? Isso não pode. A segunda opção é você esperar um período de em torno de 30 dias, e você pedir novamente a análise do seu canal para candidatar-se, né? Na verdade é voltar a se candidatar à monetização. Lembrando que nessa segunda etapa aqui você pode fazer todo o processo. Você pode editar, você pode excluir vídeos, você pode editar título, descrição, e você tem que ter, claro, os 1.000 inscritos e as 4.000 horas. Tendo, aí você pode voltar a se candidatar novamente à parceria do YouTube
e assim ter ou não o seu canal monetizado. Eu sei que dúvidas diante de um assunto como esse sempre vai surgir, mas se você está com muita dificuldade, chama a gente no nosso grupo do WhatsApp, vamos conversar, eu vou ter o máximo prazer de tentar te ajudar, tá certo? E também deixa nos comentários a sua dúvida, quem sabe a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas e assim a gente cria novos conteúdos para responder você e responder também os demais inscritos aqui do canal. Grande abraço e a gente se vê.